a poesia ele nasce dessas coisas, né? Do cotidiano, do dia a dia. E sobre a poesia, inclusive, não exatamente o cordel, também o cordel muitas vezes, mas a poesia, por exemplo. Ah, sim, eu já falo, mas a poesia, eu escrevo também poesia que não é cordel, né? A poesia livre, né? Tem uma página no meu Instagram que se chama Poesia Conectada, que é onde eu publico meus poemas, alguns cordéis, mas mais meus poeminhas, que eu vou fazendo aí e eu jogo lá, porque eu tenho muito poema, mas não publiquei um livro, eu já falar. Mas aí tá lá, assim, a poesia, o Ferreira Goulart é um escritor muito conhecido, já morreu também um tempo desse atrás, quando estava vivo, acho que em 2017, se não me engano, ele morreu em 2016, não lembro. Ele era considerado um dos poetas, maiores poetas vivos, né? Eu gosto muito de Ferreira Goulart. Nas minhas últimas leituras foi um livro que eu até te falei, né, Fabrício, que eu comprei dele, que é toda a poesia, né? Depois que ele morreu, toda a poesia, são todos os poemas dele no só, todos os livros dele de poema no só. E o Ferreira Goulart falava uma coisa muito massa que para mim define um pouco do que é essa parte de construir e de escrever o poema, como ele nasce, né, o poema. O poema geralmente nasce, ele falava que o poema nasce do encanto e do espanto, né? Com a vida, do espanto com as coisas, do espanto no sentido de despertar, né? Ali tu viu uma coisa que aquilo naquele momento, naquela hora, ele fala, naquele momento, naquela hora, por algum motivo, aquilo ali que tu já às vezes até tinha visto várias vezes, acontecido várias vezes, mas naquele momento, aquela coisa te desperta algo diferente, tu enxerga alguma coisa diferente, que dá vontade de você escrever, e aí você põe, e você vê às vezes espanto, às vezes encanto, né? Que nem a Maria Flores, esse poema que eu fiz para ela, que se chama, eu sempre esqueço o nome do poema, Poesia à Juventude. E aí ela era menor, aí ela pequenininha, aí a gente estava falando sobre alguma coisa de velhice. Aí tem essas coisas. E aí ela ficou com medo da velhice, não sei o quê, né? Se a gente ia estar lá, essas coisas, ela começou a chorar. E aí, com essa ideia, aí eu contei a história para ela não se preocupar com isso. Eu falei para ela que quando a gente gostava de fazer o que a gente gostava, quando a gente tinha alguma coisa que a gente gostava, a gente não envelhecia, fazia alguma coisa que a gente não envelhecia. Que no caso eu falava que eu gostava de escrever. E aí eu não ia envelhecer porque eu ia estar jovem na poesia, no que eu escrevia. Assim, eu arrumei aquela história ali para ela. E aí eu perguntei para ela que ela gostava de fazer e ela gostava muito de desenhar. E aí, né, Flor? Aí ela foi lá e desenhou o quê? Ela desenhou um bonequinho assim, um desenho da menina de 4, 5 anos, segurando uma flor. E aí na mesma hora veio a ideia de fazer aí eu não sei por quê. Veio a ideia, como é que começa? Sim, aí veio, por algum motivo me veio esse verso na cabeça. Uma flor me perguntou por que poemas eu fazia, baseado naquilo ali. E aí nasceu o poema, pode falar o poema. Uma flor me perguntou. Uma flor me perguntou. Então eu disse a ela. Escrevia para viver. Pois era eterna a poesia. A flor ficou muito feliz. Com a resposta inesperada, resolveu desenhar o poeta segurando uma espada. Vamos junto. A espada era uma flor, o poeta então chorou com a cena inusitada. Lembrou que eu esqueci. Juventude, estar em suas mãos a cada jovem atitude, permanecer e por dentro compreender que o tempo é uma virtude. Nasceu disso, daquela situação, um poeminha assim, né, legal, e vai ficar para ela. Né? Outra coisa legal disso também, de escrever é isso. Eu, por exemplo, estava até pensando nisso, falando com minha esposa, um tempo que eu tenho já esses registros que eu escrevi, eu espero, talvez não, mas é o que eu espero, talvez um dia ela já lê algumas coisas, mas um dia ela vai, talvez, lá no futuro, ela vai, deixa eu olhar aqui, ela vai ter muita coisa para ler, porque cada coisa que ela, mesmo que seja história, tem a ver com a gente. E ela vai ter. Eu perdi o meu pai com 6 anos, eu não lembro da voz do meu pai, eu não lembro, meu pai não escreveu nada, não sei como é que entende. Então ela vai ter esse vídeo aqui, eu falo dessas coisas.
Então, assim, é isso. Né, a arte, ela tem todas essas coisas. Então, o poema nasce disso. O poema nasce, como o Ferreira Goulart falou, pode nascer dessas coisas. Né, do encanto, do espanto, do momento, né, da raiva, da indignação, dessas coisas que espamam a gente. E é isso. E aí, né, publiquei, continuei fazendo trabalho, tem as oficinas de cordel agora que eu faço. Quando eu vou na escola, estou agora montando um projeto aqui de extensão, vou fazer um projeto de extensão da UFT, né, cadastrado lá no sistema da UFT. Que a minha intenção é, primeiramente, algumas escolas aqui levando esses poemas, me dá bem, Maria Flor, por favor, uma caixinha dessas aí, levando para falar desses poemas, falar de cordel e desses poemas que eu lancei agora, o último trabalho, que foi esse ano. No outro projeto eu quero ir em pelo menos umas 10 escolas do Bico Papagaio, 10 cidades, para ministrar minha oficina de literatura de cordel para os professores da rede pública, para replicar a ideia do cordel. Falando dessas coisas que eu estou falando para você, mais da área da oficina, mostrando como fazer. E aí eu vou montar esse projeto no ano que vem, ver se eu começo ele agora em novembro, para ir até novembro do ano que vem, né? Porque tirar férias é um mês em cada cidade, para ver se a UFT me apoia nesse projeto. Né? E tenho essa oficina, e aí continuei escrevendo vários cordéis na pandemia. Eu publiquei os cordéis na pandemia de modo digital só, foram 5 ou 6 cordéis. E alguns tem ali, né? Eu publiquei um cordel sobre a pandemia, né? Que é a 2022, o ano em que o mundo parou. Eu fiz um cordel chamado A Estrada dos Ipês, que eu gosto muito desse cordel, que fala do Belém Brasília, né? Eu traço ali umas memórias minhas, falo das memórias, mas também de fatos, né? Que envolvem a Belém Brasília, mas do trecho de Imperatriz a Porto Franco, né? Eu falo sobre os ipês, né? Trago uma coisa poética dos ipês, que é muito bonito, e mexo com a história da coisa. Né? Publiquei um outro que se chama Memórias da Boa Vista, que é um cordel que fala sobre as minhas memórias da Boa Vista Original Antiga, eu falo as memórias. Em 2022, eu juntei, primeiramente, não está aqui porque publiquei, depois do Politiquice, né? Eu publiquei um livro-poema, que foi sobre o Bico Papagaio, um poeminha que eu fiz em livro, mas não tenho mais ele. E publiquei esse livro, o primeiro livro, na verdade, de poemas, que é uma reunião de poemas que está na Amazon. O nome é Poesia é Alívio. É uma poesia mais concreta, né? Pequenos poemas. São os poemas que eu publico na página, lá no Instagram, outros estão inéditos lá. São uns 100 poemas, 110 poemas por aí. E aí, em junho, eu publiquei o meu novo trabalho de cordel, uma caixinha com 5 cordéis, que fala sobre 5 teminhas regionais, sobre a Babaçu e as Quebradeiras. Falo sobre a Dona Raimunda Quebradeira de Coco no final, que foi uma ativista, uma mulher que trabalhou muito em favor delas e tal. Encerro. E aí tem o cordel, que é o Menino e o Cais. E aí tem a peleja da boiúna contra a barragem do Estreito, que é outra história que eu crio, porque na minha infância a boiúna ficava debaixo da ponte do Estreito. Só que aqui é uma historinha que eu falo da boiúna, que ela briga com a barragem, ela quer acabar com a barragem para ela poder voltar a andar livre pelo rio. Tem um cordel para o Rio Tocantins, que fala sobre o rio e tal. Um cordel da Boca da Noite. E, para encerrar, para fechar, quando o Fabrício me chamou, me convidou para vir aqui, ele disse, rapaz, tem alguma coisa aí e tal, mais ou menos que a gente possa usar, né? Fale sobre o direito e tudo. Aí me veio a ideia de fazer um cordel sobre o direito. Fiz assim um pouquinho. Este cordel vai tentar falar sobre essa ciência tão bonita do direito com a rima na essência. Mil escusas eu já peço por alguma displicência. Vou tratar neste poema, de forma bem resumida, sobre o papel do direito tão presente em nossa vida. Para isto também contei com uma ajuda devida. Professor Fabrício Zanin, que deste assunto domina, foi meu colaborador e o cordel comigo assina, pois a sua revisão tem peso nessa rima. O direito vem de longe, de um passado bem distante das sociedades primitivas, das cidades iniciantes, onde a escrita não havia, mas a lei era constante. Depois que veio a escrita, também vieram mais leis que visavam a justiça através dos grandes reis. Era uma justiça injusta, onde o fraco não tinha vez. Desde as primeiras leis, o direito foi mudando. Caíram reinados e outros foram no mundo mandando, como os sumérios, egípcios, babilônios e romanos.
Nas Américas tivemos também avançados impérios, incas, maias e astecas, que ainda guardam seus mistérios, certamente tiveram leis e códigos muito sérios. Desde a lei do olho por olho, o direito evoluiu, poupando o olho de muita gente, porque alguma das leis feriu. Nem toda lei era justa, nem todo rei que existiu. A escravidão era garantida, dando direito ao escravista, julgamento sem defesa, era prática muito vista, presunção de inocência, nem era termo jurista. Apesar das injustiças, tinha muita serventia, pois muita coisa assegurava entre as partes que cabia, dentro de qualquer acordo, a lei dava garantia. O império que causou extrema influência no direito até hoje, portanto, toda sua excelência, foi o Império Romano, mesmo após a decadência. Os romanos tiveram um papel muito central para o modelo de justiça no âmbito mundial, inclusive com o latim, língua que teve fim, mas no direito é usual. Aí são mais 50 estrofes, né? Porque ficou com um cordel grande, eles não vão ter que dar tempo. Porque pode servir para, né, sei lá, a minha intenção também, às vezes é essa, servir para pessoas que não conhecem, né? E aí a gente vai trabalhar para, de repente, ser útil. E é isso, gente. Eu fico feliz demais por ter estado aqui.